E hoje gravando uma aula com companhia aqui, que é o que tem para hoje. E a gente estava falando sobre árvores binárias até então. Eu falei para vocês o que que era, né? Se você não lembra, tem card, né? Como sempre. Falei para vocês o que que é uma árvore binária, mas eu não falei exatamente como usar aquilo. Eu falei que existe aquela estrutura, que existe uma hierarquia entre os nós e etc. Mas e aí? Como é que eu uso aquilo para alguma coisa, né? E eu falei, tem vários jeitos e deixei isso no ar. Nessa aula aqui eu vou falar um dos jeitos que provavelmente seja o mais comum de todos, que é a árvore binária de busca. Em condições normais de temperatura e pressão, né, aulas presenciais, eu gosto muito desse momento para fazer algumas discussões, porque a árvore binária não é só uma a estrutura fundamental em ciência da computação, como ele é algo muito legal para se pensar algoritmo. E aí eu gosto de fazer discussões com perguntas fundamentais, além daquelas que eu já fiz na aula anterior, como, por exemplo, qual que é a principal vantagem da árvore binária em relação a uma lista encadeada, por exemplo? E aí, né, você tem que pensar um pouquinho de novo, como é que é uma árvore binária, né? Ela tem os dois filhos e etc. Bom, uma coisa é certa. Se eu tivesse uma lista encadeada com 5 elementos e eu tivesse que procurar alguém, eu ia sem dúvida nenhuma ter que percorrer a lista inteira ali, né? Se ele tivesse em último, etc. Na árvore binária, se eu soubesse o caminho a seguir para achar esse meu elemento, nesse caso aqui, eu ia fazer no máximo uma, duas operações, e não cinco. Então, três, na verdade, três verificações e não cinco. Em alguns casos, como esse aqui, eu faria duas verificações e beleza. Tá? Mas o pior caso aqui nesse exemplo é três. Então, qual que é a complexidade das operações de uma árvore binária? Geralmente, a gente chega à seguinte resposta: depende. Depende de como está essa minha árvore binária. Porque pode ser alguma coisa desse jeito aqui, que um dia eu vou falar para vocês que isso aqui chama uma árvore binária completa, né? Então, pode ser alguma coisa nesse sentido. Esse cara aqui tem 7 nós, mas eu poderia ter assim também: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí, a altura da minha árvore aqui é 3 e a altura da minha árvore aqui é 7. Então, se eu quiser buscar alguém sabendo o caminho, no caso de altura 3, o máximo que eu vou fazer de verificações é 3. No caso do cara de altura 7, é 7. Então, a resposta é depende. Então, é mais ou menos por aí que eu faço a discussão chegar. E aí, quando chega nisso, que é o depende, e sempre tenho, mas se eu souber o caminho, se eu souber o caminho, etc. Então, se eu melhorar um pouco isso, se eu falar como faz um caminho e colocar algumas pequenas propriedades, eu chego na famosa árvore binária de busca que a gente vai chamar de ABB. Tem aí uns pequenos probleminhas que a gente vai discutir, e a gente vai chegar até numa variação ou numa especialização de árvore binária de busca. Mas vamos focar nesse cara agora, sim, que é a árvore binária de busca tradicional, digamos, e aí depois a gente vai especificando. Um ponto importante dessa aula é que a gente volta a falar de tabela de símbolos, ou aquelas estruturas de dados que a gente consegue fazer operações chave-valor. Então, diferentemente de pilha e fila, que a gente só faz operação no começo, no final, etc., eu falei para vocês que lista eu consigo, por exemplo, implementar uma agenda, né? E é esse o ponto, um dicionário e coisas do tipo. É esse o ponto da tabela de símbolos. E eu consigo fazer isso de uma forma muito melhor do que uma lista, com uma árvore binária de busca. Para isso, eu preciso fazer as seguintes operações, que são operações padrão, né, da tabela de símbolos, esse TS aqui, tabela de símbolos. Primeira coisa, busca. A busca, eu quero passar uma chave e eu quero saber se existe essa chave inserida ali na minha estrutura de dados. Se existe, eu retorno o valor. Caso contrário, não, eu retorno alguma coisa falando que não existe. Outra operação importante nessa estrutura de dados, em algumas outras tabelas de símbolo também, é encontrar qual que é o maior elemento, qual que é o menor elemento, ou o késimo maior barra menor elemento daquele lá, tá? Até para posso fazer um ranking, né? Ver quem que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. As operações são bem legais, assim, tem bastante coisa, bastante algoritmo, né, na computação, que você consegue usar isso aqui, tá? E aí a árvore binária pode ser uma boa estrutura de dados para esses casos. E aí tem aquelas boas e velhas inserção, remoção, alteração e algumas outras aí. Pensa qual mais você colocaria. Para que eu consiga ter uma árvore binária
útil, né, nesse sentido de ser uma tabela de símbolos, eu preciso dar a ela essa propriedade da busca. E a propriedade da busca é simplesmente uma característica que eu especifico antes, ou seja, é uma convenção de como que eu vou disponibilizar os meus nós na minha árvore, de forma que depois, eu dado uma chave, eu consigo navegar de forma inteligente na minha árvore e achar um elemento ali numa complexidade decente. Então, essa propriedade de busca da ABB é o seguinte: para todos os nós da árvore, seja ele a raiz da árvore ou raiz de subárvores, tá? Eu faço a seguinte propriedade: todos os nós na subárvore esquerda possuem chave menor ou igual à do nó raiz dessa minha subárvore, beleza? E todo mundo que está na direita possui uma chave maior. Então, menor vai para a esquerda. Então, menor vai para a esquerda e maior vai para a direita. Isso aqui considerando que eu não tenho chaves iguais. Geralmente, em tabela de símbolos, o mais comum é não ter chaves iguais. Se a gente tem chaves, permite colocar chaves iguais, eu tenho que determinar se é na direita ou na esquerda que eu vou colocar o igual. Tá? Não existe um consenso sobre isso. Então, vai da sua implementação aí. Beleza? Só que tem que definir um dos lados. No meu caso aqui, do jeito que eu coloquei, eu defini sendo para a esquerda o igual, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Então, lembrando que esse triângulo aqui, né, é uma subárvore, né? Não sei o que tem aqui dentro. Eu só sei que todo santo elemento que está aqui dentro é menor do que x. E todo elemento que está aqui, a chave, é maior do que x. Beleza? Essa é a propriedade de busca. Então, vamos parar e vamos discutir, a partir disso, como é que eu faço essas operações. Pesquisa, inserção e remoção. A pesquisa e inserção eu consigo fazer nesse slide e mostrar rapidinho como é que faz. E a remoção eu preciso de um pouco mais de coisas a se falar. E aí eu vou falar sobre percursos. Mas vamos lá, a pesquisa. Imagina que eu tenho uma árvore binária. Eu vou desenhar uma árvore binária bem pequenininha aqui e vou colocar algumas chaves só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, né? Aqui eu vou colocar um filho só à direita. Então, se aqui eu tenho uma chave 10, lembrando que todo mundo que está à esquerda tem que ser menor. Então, esse cara pode ser, por exemplo, 5. Quem está para a esquerda tem que ser menor, pode ser 3. Quem está para a direita tem que ser maior, eu vou chutar aqui um 6. Beleza? Tá valendo ainda a propriedade de busca. Para a direita tem que ser maior do que o 10. Então, eu vou colocar aqui um 17. E maior ainda, 21. Beleza? Então, são essas as minhas chaves da minha árvore binária de busca. E aí, para fazer a pesquisa, o que eu tenho que fazer? Vamos colocar que eu estou procurando uma chave aqui igual a 14. Eu vou olhar aqui no 10 e vou perguntar assim: 14 é maior do que 10? Se a resposta for sim, eu desço para cá. Eu desço para a direita. E aí eu faço a seguinte questão: 14 é maior do que 17? A resposta é não. Então eu tenho que descer para a esquerda. Só que acontece que aqui na esquerda eu tenho o nulo. Se eu tenho nulo, significa que eu não achei o 14. Então, o 14 não está na minha árvore. Agora, vamos fazer uma pesquisa de alguém que eu encontrei. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente já sabe é, eu faço a pergunta se vai para a esquerda ou para a direita. E eu paro se eu achar um nulo. Ou, o outro caso, eu posso colocar um exemplo aqui, né? Imagina que a minha chave é o 6. Eu vou perguntar então, né? 6 é maior que 10? A resposta é não, então vem para a esquerda. Aí eu pergunto, 6 é maior que 5? A resposta é sim, vou para a direita. Aí eu pergunto assim, 6 é maior do que 6? Na verdade é igual. Opa, então eu achei. Tá aqui o cara que eu procurava e eu retorno ele então. Retorno o elemento que está guardado ali. Tranquilíssimos, facinho implementar a pesquisa, implementa aí. Vai ter aula de implementação, mas implementa aí. Então essa daqui é a pesquisa, né? Vou deixar aqui. E a inserção, eu vou fazer um exemplinho aqui nessa árvore mesmo. Então imagina que eu queira inserir o elemento 18, né? Então eu quero inserir o 18. Eu vou ter que fazer alguma coisa muito parecida com a minha pesquisa primeiro. Eu vou ter que fazer o seguinte, né? 18 é maior que 10? Sim, então eu vou para a direita. 18 é maior do que 17?
Sim, então eu vou para a direita. 18 é maior do que 21? Não, então eu vou para a esquerda. Só que nesse momento eu encontro um elemento aqui nulo, né? O 21, filho da esquerda do 21, é nulo. Então eu simplesmente coloco o cara com chave 18 nessa posição aqui. Então toda vez que eu fizer a inserção, se eu usar a propriedade da busca para achar onde que eu tenho que colocar o meu elemento, eu vou garantir que a propriedade da busca vai continuar valendo. Como esse caso aqui, tá? Então faz exercício aí, coloca, vai implementando não, né? Vai colocando chaves de valores diferentes. Se quiser crescer mais, né? Coloca uns números negativos para garantir que a árvore vai crescer para esse lado e assim por diante. Beleza? Faz esse exercício aí. Aí como eu tinha adiantado antes, né? Eu vou falar sobre percursos. Depois eu vou na remoção. Um percurso é basicamente uma forma de você navegar na sua árvore para fazer determinadas operações ali, visitando cada nó uma única vez. Por exemplo, para você remover, para você apagar a árvore da sua memória, você tem que ir nó por nó. E aí você vai apagando, certo? Então você tem que navegar nessa árvore de acordo com o algoritmo bonitinho aí. Primeiro, né, eu queria só dizer que quando eu estiver falando visitar nos próximos slides, pode ser qualquer coisa, tá? Então, se eu quiser só imprimir a minha árvore, que é uma coisa que eu vou ter que percorrer ela inteira, o visita seria isso aqui, né? Só um printf para dizer qual que é a chave que está ali. Então, quando eu fizer a implementação, vai ter essa impressão da árvore, tá? Mas eu posso fazer coisa de modificar valor e várias outras operações, tá? O que importa é que um percurso gera uma sequência linear de nós visitados. Então eu estou transformando uma árvore numa sequência linear. Beleza? Esse que é o ponto. E aí tem várias maneiras de eu percorrer minha árvore. Inclusive eu posso fazer alguns caminhos meio aleatórios, aí desde que eu coloque uns ifs no meio para garantir não ir duas vezes no mesmo lugar e etc. Mas existem três principais. Os três são baseados em busca em profundidade, que é um assunto de grafos, mas não importa muito. O que importa aqui é que é uma busca recursiva, mas sem eu falo busca, mas não tem necessariamente uma chave ali, tá? Então é um percurso recursivo que eu desço primeiro para o nó da esquerda, e aí quando eu voltar para o nó que eu tô, para a raiz de uma subárvore, aí eu desço para a subárvore da direita. E é isso. Aí, só com desse jeito, eu consigo fazer três percursos diferentes que depende de onde eu coloco o meu visita. E esses caras são o pré-ordem, em ordem e pós-ordem. Tá muito fácil de saber chutar, né? Como que é isso aqui, né? O que é pré-ordem, em ordem, pós-ordem? Basicamente é o seguinte. De novo, né? Eu vou sempre primeiro para a subárvore da esquerda, depois para a direita. Só que no pré-ordem eu primeiro visito, ou seja, primeiro eu imprimo a raiz da subárvore, depois eu vou para a esquerda, depois eu vou para a direita. No caso do em ordem, eu visito primeiro a subárvore da esquerda, aí eu visito o nó raiz, e aí eu visito a subárvore da direita. E o pós-ordem, visito esquerda, visito direita, e aí eu visito o próprio nó raiz da subárvore. E como que fica a diferença disso, né? Agora eu vou sair aqui da câmera, e ela também, para a gente poder mostrar, porque os exemplos estão aqui no cantinho, né? Então esse aqui é o pré-ordem. Aquilo que eu estava falando é isso aqui, ó. Eu primeiro chamo a função visita, e aí depois eu chamo recursivamente o pré-ordem para a esquerda e depois o pré-ordem para a direita. Então o que vai acontecer nesse caso? Eu vou começar aqui, ó. E aí eu visito esse cara, ou seja, eu imprimo A. E aí eu vou para a esquerda. Visito esse cara, imprimo B. Vou para a esquerda, visito, imprimo D. Aqui não tem nada. Então eu volto aqui, na recursão eu volto para cá e acabo indo para a direita. Visito H. Aí eu volto recursivo, porque não tem mais filho, né? Volto recursivo para o D, volto recursivo para o B, vou para a direita, e aí eu visito o E. E assim continua, né? Quando eu volto para o A, eu estou bem nesse ponto aqui, ó, né? Entre essas duas linhas. E aí, então, a próxima linha que eu vou é pré-ordem para a direita. E aí eu começo tudo de novo nessa subárvore aqui. Primeiro eu visito o C, ou seja, imprimi o C aqui, vou para a esquerda, visito F, volto, vou para a direita, visito G, vou para a esquerda, visito I, não tem mais nada, volto para o G, vou para a direita, visito J, e agora eu acabei a minha árvore. Eu visitei todos os nós exatamente uma vez. Já faz aí, o que acontece se eu tirar essa linha visita A e colocar entre as duas chamadas recursivas? O em ordem está aqui, né? Faz o exercício aí.
mas eu vou fazer rapidinho só alguns exemplos, né? Eu estou aqui no A e eu não visito, né? Eu vou primeiro para a esquerda. Estou no B, eu não visito, vou primeiro para a esquerda. O D não tem ninguém aqui, ó. Por isso, ele é o primeiro cara que chega nessa linha visita aqui, e aí eu imprimo ele primeiro, né? E aí eu vou para H, o H não tem ninguém na esquerda, eu visito o H. Aí eu volto recursivo aqui no B e visito o B. E depois eu vou para o E, né? E assim por diante. Aí que eu desço para cá, e assim por diante. Então termina de fazer esse exercício, a resposta está aí na direita, que é o esperado. O mesmo vale para o pós-ordem. Faz aí a busca mais, né? Já sabendo. Por que o A está no final? Porque sempre o nó raizão mesmo vai estar no final da busca, tá? A gente sempre imprime todos os filhos antes, porque ele primeiro visita recursivamente para a esquerda, depois para a direita, e depois ele faz, né, o visita daquele nó. Então ele sempre vai imprimir primeiro os caras que estão embaixo e depois o próprio, né? E aí agora eu quero que vocês usem árvores binárias para representar expressões aritméticas. E aí lembra, se o Diego do futuro lembrar de colocar o card para aula de pilha, aplicações de pilha, lembra que eu falei de notação infixa, pós-fixa e pré-fixa, e tenta montar um algoritmo para que essa árvore seja montada usando as ideias de percurso de pré-ordem, em ordem e pós-ordem, tá? A dica é, tenta começar pelo pós-fixa. A pós-fixa está aqui, né? Essa daqui é uma expressão que a gente faz na infixa, né? O que a gente está acostumado. Na pós-fixa ela vira isso aqui. E aí tem essa árvore que está aqui. Tenta interpretar essas coisas. Tenta ver qual que é o percurso que você tem que fazer para imprimir a partir dessa árvore esse cara. E também pensar como que foi montada essa árvore. Esse aqui é um exercício para fazer em casa. E aí quando você montar isso, você já vai saber a resposta da pergunta que está nesse slide, né? Qual que é a relação entre os percursos apresentados e as notações matemáticas infixa, pós-fixa e pré-fixa? Se você não lembra, vai na aula lá de pilha, mas se você foi na aula de pilha já, só quer recordar, esse slide aqui está suficiente para vocês. E mais um exercício aí, eu quero que você escreva um procedimento que faça algum percurso por nível da árvore. Ou seja, ele primeiro imprime todo mundo que está no nível 1, depois imprime todo mundo que está no nível 2, depois ele imprime todo mundo que está no nível 3, e assim por diante. A dica é usar uma fila como estrutura auxiliar, em vez de fazer recursivo. Quem conhece o busca em largura sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, eu acabei de dar um spoiler. Agora sim, eu falei de percurso, a gente já sabe como é que é navegar em uma árvore, etc. Aqui eu vou falar da remoção. A remoção é um pouquinho mais difícil, por isso eu deixei para o final. São 3 casos que eu tenho que analisar. O primeiro deles, e mais fácil, é quando o nó que eu vou remover é um nó folha. Primeira coisa, quando eu faço a remoção, chamo a função de remoção por chave, a primeira coisa que eu faço é uma pesquisa. Então, eu vou vendo se o cara está para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, se ele existe realmente, né? Se eu não cheguei num nulo sem encontrar ele. Mas o ponto é, se eu encontrei e ele é um nó folha, é muito fácil de resolver o problema. Então, como é que eu faço para remover a chave 6 e não estragar minha propriedade da busca? Eu simplesmente, né, primeiro que eu vim aqui, achei a chave 6, é esse cara que eu quero, eu removo ele e pronto. O que é remover ele? É fazer isso aqui virar nulo. Então, uma vez que eu fiz isso aqui virar nulo, o filho da esquerda do 8 é nulo, pronto, o 8 virou um nó folha. Pronto, chave 6 removida, sucesso. Para a chave 1 é a mesma coisa. Eu fui para a esquerda, achei a chave 1 é um nó folha, tchau, chave 1. Simplesmente coloquei um nulo ali. Aí o caso 2 é o seguinte, quando o nó possui uma única subárvore, seja da direita ou da esquerda, então a raiz da subárvore, da direita ou da esquerda, pode assumir o posto desse nó removido. Como assim? Esse cara fica mais fácil no exemplo. Vamos pensar nessa chave 8 aqui, eu quero remover esse cara. Ele não é folha, mas ele só tem um filho da esquerda. Então eu não posso simplesmente vir aqui e anular, né? Colocar nulo no 8. Por quê? Porque eu vou perder esse link, né? Mas ao mesmo tempo, se a subárvore dele aqui é garantida ser maior do que a subárvore, desculpa, maior, todos os elementos dessa subárvore, mesmo que essa subárvore tivesse mais coisas aqui assim, né? Todos esses caras, eles são garantidos serem maiores do que essa árvore aqui, né? Do que essa chave que está na raiz dessa árvore aqui, que é o 5 no caso. Então eu posso simplesmente fazer esse link aqui, ó.
Então o 6 acaba virando o filho da direita do 5 e aí sim eu faço o 8 virar um nulo. Então eu troco esse ponteiro para cá, eu vou ter um ponteiro auxiliar apontando para o 8, né? Quando eu fiz a busca, e aí eu dou um free nele, não é nem nulo, é free, né? Eu dou um free nele e beleza, né? Lembrando sempre que aí eu só tenho que fazer esse nó aqui, essa aresta, apontar para cá. Então tá aí, acaba sendo que na representação que eu fiz é essa daqui. Uma coisa, né, que você pode ver em algumas implementações é de fato trocar o nó. Desculpa, algumas implementações não, algumas representações, né? É trocar o nó de lugar, mas o que você trocou mesmo foi esse ponteiro aqui, beleza? Aí a mesma coisa que é o 10. Então é o que eu disse, a subárvore aqui pode ter quantos elementos forem. Se eu simplesmente fizer essa ligação e tirar esse cara daqui, é sucesso, eu vou ficar com uma árvore desse jeito aqui. O último caso é quando o nó possui as duas subárvores. E esse é legal de pensar em casa, como é que eu faria? Porque eu não posso fazer igual eu fiz até agora. Porque do jeito que eu fiz, quando tem uma subárvore só, eu troco um ponteiro. Mas eu não tenho dois ponteiros para a direita, por exemplo, para poder embarcar as duas subárvores que ficaram órfãs. E agora, como é que faz? E para responder essa pergunta tão maravilhosa, eu até saí do slide, né? Porque ficou grande a escrita, eu estava na frente. Então, o que eu tenho que fazer é o seguinte: eu tenho que substituir o item que está no nó a se remover pelo filho mais à direita da sua subárvore à esquerda, ou o contrário, ou o filho mais à esquerda da subárvore à direita. Antes de responder a pergunta qual que é a relação com o percurso em ordem, que eu vou deixar você responder sozinho, vamos entender o que está acontecendo aqui. Primeiro pensa, quem que é, se eu for para o filho à esquerda, quem que tem ali, né? Tá ali todo mundo que é garantidamente menor do que o elemento que eu estou removendo. Se eu for para o lugar mais à direita desse meu filho à esquerda, quem que é esse cara, quem que ele representa nessa subárvore da esquerda? Ele representa o maior elemento de lá. Então o que eu estou fazendo é colocando maior elemento na raiz dessa subárvore da esquerda. Continuo garantindo minha propriedade de busca. Esse é mais fácil com um exemplo. Então vamos pensar que eu tenho que remover a chave 10 que está aqui, ó. Quem de toda a subárvore que eu posso colocar aqui, que eu vou conseguir garantir que eu tenho a minha propriedade de busca ainda valendo, né? O 8 eu posso pôr? Se eu colocar o 8, vai acontecer de ter para a esquerda o 9. E o 9 é menor, então não posso. Posso colocar então o 12. Se eu colocar o 12 no lugar do 10, né, e o 14 vai puxar aqui para cima, funciona. Por quê? Porque eu peguei o cara que eu fui pro filho da direita e eu peguei o que está mais à esquerda. Basicamente a minha busca foi direita, esquerda, 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 até ter um nulo. Que nesse caso foi uma vez só, né? Então eu fui para a direita e fiz esquerda e caiu no nulo. Esse é o cara mais à esquerda da minha subárvore da direita. Ou, que eu acho que é o que está no próximo slide, eu posso colocar o 9. Por que o 9? Porque eu vim aqui, ó, para minha subárvore da esquerda, eu procurei quem está mais à direita. Ou seja, eu fui uma vez para a esquerda, estou numa subárvore encabeçada pelo esse elemento com chave 8, eu vou direita, 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 até eu achar um nulo. E nesse caso é o 9. E aí o que eu faço? Eu subo o 9 para cá. Eu literalmente troco a chave desses caras. E uma vez que eu troquei a chave desses caras, eu acho que fica mais fácil passando o slide, vai acontecer isso aqui, ó. O 9 vai parar, a chave, né, 9, vai parar aqui dentro, ó. E a chave 10, quer dizer, a chave 10 não vai parar, né? Eu posso deixar o 9 ali, porque eu vou apagar mesmo. Mas todo o elemento, né, que está com a chave 9 sobe para onde estava o 10, então vai não só a chave, mas como todas as informações daquele item. E aí eu posso remover esse nó aqui, ó. E como é que eu faço para remover esse nó? Uma vez que eu garanti que eu fui direita, 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 até não ter mais ninguém para a direita, das duas, uma. Ou esse cara é um nó raiz, que é o caso aqui do exemplo, ou ele é um nó que tem só um filho, que é o exemplo que eu dei do 12, né? O 12 tem um filho à direita, mas não tem um filho à esquerda. Então eu faço a remoção do nó de acordo com o caso 1 ou 2. Nesse caso aqui eu subi o 9,
removi o 10 aí só para mostrar, pode ver que a propriedade da busca ficou garantida. Esse é o outro exemplo, né, que é o 12. Então subiria o 12 para cá, corto esse cara, mas lembrando que para cortar esse cara, né, como ele tinha um filho, eu tenho que fazer esse link aqui, ó. Tem que fazer o ponteiro do 12, do novo 12, apontar para o 14. E está feita a remoção da chave 10. Pode verificar que garantiu aí a propriedade da busca. Então é isso, a gente tem aí a inserção que está ok, a gente tem a remoção que está ok e a pesquisa mais ok ainda. Então a próxima aula vai ter implementação da árvore binária de busca e por hoje é só.